Bom dia a todos, bom dia a todas. É um grande prazer estar aqui com vocês hoje, apresentando esse workshop Waste to Energy na matriz energética. Meu nome é Anushka Soares, eu sou coordenadora de projetos do Programa Regional Segurança Energética e Mudança Climática para a América Latina, da Fundação Konrad Adenauer. Em conjunto com o Ministério de Minas e Energia, nossos parceiros, estamos aqui em mais esse projeto, em mais esse workshop, que nos deixa muito contente. Agradecemos ao Departamento de Informações e Estudos Energéticos do Ministério de Minas e Energia, através da pessoa do André Osório, o diretor que está aqui com a gente também, pela parceria em mais esse painel, e a oportunidade da Fundação também estar aqui hoje apresentando um pouquinho do nosso trabalho. Obrigada aos nossos palestrantes, Vanice, Maria Fernanda, Flávio, ao nosso moderador Luciano. Muito obrigado por estarem aqui também. Primeiro eu queria deixar claro aqui para os nossos ouvintes que nós temos tradução simultânea ao longo do evento. Então, aqui embaixo tem a barra Interpretation, Translation, dependendo do idioma de Zoom que vocês estejam usando. Então, teremos a tradução do português para o espanhol e do espanhol para o português. Quem não quiser escutar nenhuma das traduções, é só manter em off, que assim vai estar escutando o original. Ao final desse evento, teremos momento de debate, então, por favor, comentários, perguntas, fiquem à vontade para colocarem aqui no nosso chat ou utilizar a ferramenta Questions and Answers, que também consta aqui na barra inferior do Zoom. Acho que as instruções são essas. Vou passar agora só uma pequena explicação do que é a fundação, de quem somos. A Fundação Konrad Adenauer é uma fundação política alemã ligada ao Partido União Democrata Cristã, CDU, na Alemanha. Liberdade, justiça e solidariedade são os nossos princípios básicos. Estamos presentes em mais de 100 países e temos como objetivo contribuir para promover a democracia, o Estado de Direito e a economia de mercado. Para a CAIS, a segurança energética e a mudança climática tornaram-se peças importantes na estrutura e manutenção de uma ordem social democrática. Nesse contexto, o Programa Regional de Segurança Energética e Mudança Climática para a América Latina, ECLA, nossa sigla em alemão, foi desenhado como uma plataforma de diálogo, a fim de promover o processo de tomada de decisões políticas e políticas públicas sobre esses temas. Nossa principal missão consiste em sensibilizar os atores políticos de cada país latino-americano para a questão da segurança energética e da mudança climática. E fazemos isso através de seminários, fóruns de discussões regionais, workshops, publicações e pesquisas especializadas. Dito isso, fica um pouco mais fácil de entender o porquê de estarmos aqui hoje apresentando e desenvolvendo esse workshop junto com o Ministério de Minas e Energia do Brasil sobre Waste to Energy. Eu passo então a palavra ao André Osório, que vai falar pelo Ministério de Minas e Energia. André, a palavra é sua. Obrigado, Anushka. Bom dia a todos, né? Primeiramente, em nome da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Energético do Ministério de Minas e Energia, eu apresento aí duas boas-vindas, né, a todos os presentes, os participantes desse workshop, mais um workshop, né, Anushka? Esse encontro é importante, né, para a compreensão do Waste to Energy, né, enquanto uma tecnologia fundamental para a transição energética, e quais as suas perspectivas, né, na inserção na matriz energética pela lente de diferentes atores, né, com múltiplas visões. E por isso que nós convidamos esse time, né, tão diversificado para participar desse evento de hoje. É importantíssimo, nesse momento, então, agradecer a parceria, né, que a Nicole já falou, com a Fundação Konrad Adenauer,
na figura da Nicole Stopfer, diretora do Programa Regional de Segurança Energética e Mudança Climática, e a Anushka Soares, né, sem essa parceria, né, eu vou dizer, seria bem difícil, né, montar essa estrutura que nós temos hoje, né, de vários workshops realizados. Então, estamos dando sequência, né, à série de workshops pelo DIE-SPE, sobre temas de relevância para o planejamento energético de médio e longo prazo. Né, durante o ano de 2020, abordamos temas como hidrogênio, cidades inteligentes e transição energética, né, hoje com uma visão, né, do Waste to Energy, né, da matriz energética, né, uma visão não só de Brasil como de mundo, e faremos mais um até o final do ano. Para este evento, conseguimos reunir um time, né, bem qualificado aí, né, para falar de um assunto bastante atual, que é discutir o papel da recuperação energética de resíduos, né, refere-se a uma variedade, né, de tecnologias de tratamento que converte resíduos em calor para a geração de eletricidade, combustível ou outros produtos utilizáveis, né? O Ministério de Minas e Energia, junto com o Ministério do Meio Ambiente e o Ministério de Desenvolvimento Regional, ele editou, em 2019, a Portaria Interministerial 274, que disciplina a recuperação energética dos resíduos sólidos urbanos. Tá? Essa portaria ela definiu lá atrás que a recuperação energética ela deve ser conforme os marcos legal e regulatório dos setores ambiental, energético e de saneamento. E ela classifica também os resíduos sólidos passíveis de recuperação energética como fonte alternativa de energia, possibilitando, né, a diversificação da matriz para a geração de energia. Vale ressaltar que os resíduos sólidos urbanos, o chamado RSU, né, especificamente falando agora, correspondem aos resíduos domiciliares, né, e de limpeza urbana. A recuperação energética do RSU é uma pauta relevante para o setor também de saneamento, conforme a Lei 2.305, né, de 2010, que fala sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Bem, um pouco de números, porque a minha área trabalha com números. Atualmente, o Brasil ele produz, e o Flávio pode me corrigir, o Luciano, a Vanícia, a Maria Fernanda, ele produz hoje 79 milhões de toneladas por ano de resíduos sólidos urbanos. E 42%, basicamente, vai para aterro controlado, né, e até lixão. Né? Isso é um problema que abrange a esfera ambiental e de cidades. Né? Por isso que nós não podemos pensar na recuperação energética de resíduos apenas como uma questão de energia. Né? Essa situação ela implica em um gasto anual em torno de quase 3 bilhões de reais na saúde pública, decorrente de pessoas que tiveram contato inadequado com o lixo urbano. É mais um problema. Né? Então, com a adoção de métodos de recuperação energética e de insumos, você possível evitar que resíduos sejam depositados em aterros e que, muitas vezes, não previnem, né, emissões líquidas e gasosas para o meio ambiente. Se estima hoje, mais números aí, que o RSU, após a reciclagem, ele chega a 1,2 bilhões de toneladas por ano no mundo, né? Sendo que somente 0,2 bilhões, ou só 16%, são tratados através de tecnologias de recuperação energética. Né? Ademais, apenas 20% dos RSU aterrados são dispostos em aterros realmente sanitários, vamos dizer assim. No que se refere ao biogás, agora, estima-se que o potencial de produção de biogás no Brasil seja da ordem de 225 milhões de metros cúbicos dia, né? Igual a quase 7,5 vezes a importação de gás da Bolívia. Então, o potencial de biogás é muito grande. Metade disso está no setor sucroenergético, 45% no setor agropecuário, né, vamos dizer assim, e 4% no setor de saneamento ambiental, que envolve esgoto e envolve também o próprio RSU. No horizonte dos próximos 10 anos, né, isso consta no PDE 2030, o potencial de produção de biogás
Só no setor sucroenergético, que envolve vinhaça e torta de filtro, basicamente, é da ordem de 43 milhões de metros cúbicos dia, né? Isso é para daqui a 10 anos. Hoje é em torno de 33 milhões cúbicos dia. A composição do RSU e a disponibilidade tecnológica permite o consórcio de soluções de modo a extrair os produtos, como eu falei, eletricidade, combustível e cogeração. De acordo com valorações de mercado e com o conceito de economia de escopo, as experiências internacionais e nacionais indicam, e a EPE também já publicou 2 ou 3 trabalhos muito interessantes sobre isso, que diversos modelos de negócios e de mercados, né, podem ser explorados, levando em conta aí as características locais e regionais e a própria competitividade relativa e a própria maturidade desses mercados. Tá? Então, como exemplo de modelo de negócio, você pode... possíveis, né? Quer dizer, para esse aproveitamento, você pode... eu posso citar o ambiente de contratação livre, né, de energia elétrica, o ACL. A gente pode trabalhar com micro e mini GD. A gente pode também trabalhar com leilões para atendimento a consumidores cativos no ACR e gás para frotas cativas e outros consumos, né? A substituição do diesel ou o complemento ao gás natural. O Luciano ele pode até explorar isso durante a sua mediação nesse evento. O MME, em 2021, vale ressaltar, Nuska, rapidamente, incluiu o RSU na portaria de diretrizes para leilão, o A-5, em um produto apartado da biomassa, né? Para entender a importância das usinas de valorização energética, que, por meio da combustão, eles transformam o lixo em energia limpa, e também não somente valorizando, né, os atributos ambientais, como redução de gases, de efeito estufa, né, e também atributos elétricos e de preço. Então, pela primeira vez, foi contratado um projeto com geração a partir de RSU. Essa iniciativa diversifica a nossa matriz elétrica e permite uma melhor destinação desses resíduos, né? Então, entendemos perfeitamente a importância dessa fonte na matriz elétrica brasileira, especialmente pela proteção ambiental e pela saúde pública. Esse Ministério está promovendo, né, diversos esforços necessários para garantir a financiabilidade das usinas de valorização energética por meio de leilões que trazem garantias, tá? Por meio de CCARs que são celebrados com as distribuidoras de energia elétrica. Bem, então gostaria, rapidamente, de agradecer aos nossos palestrantes do evento de hoje, né? A Nuska, que está participando, que está comandando, Luciana, Vanice, Maria Fernanda e o Flávio, né? E nesse ambiente aí de grandes perspectivas para o setor, que eu fecho aqui as minhas palavras iniciais, tá? Desejando que o evento seja bastante exitoso, tenho certeza que vai ser, a todos os participantes desse webinar. Então, eu passo agora a palavra para o Luciano Basto, que irá fazer a moderação desse evento. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, André. Muito obrigado, Anuska. Bom dia a todos. É um prazer ter recebido esse convite e poder participar como mediador de um tema tão importante, numa mediação com profissionais tão qualificados. Eu sou funcionário da EPE, da Empresa de Pesquisa Energética, vinculado ao Ministério de Minas e Energia, e que tem por missão tratar das estatísticas energéticas do Brasil para o Ministério e elaborar estudos que fundamentem ou proporcionem ao Ministério estabelecer o Planejamento Energético Nacional. No tema aproveitamento energético de resíduos, nós temos desenvolvido, como o André falou, diversos estudos no decorrer do tempo, apontando para o fato de que são muitas as tecnologias existentes no mundo desenvolvidas e afeitas a tipos diferentes de resíduos
com mais material orgânico, menos material orgânico, com aplicações térmicas ou elétricas, industriais, e, mais recentemente, o desenvolvimento tecnológico no mundo permitiu que também o uso em frotas pudesse voltar a ocorrer. Já tinham acontecido algumas iniciativas nos anos 80, mas, em particular, a Suécia vem desenvolvendo isso há muito tempo, né? O uso de biometano em frota, mas também o uso de eletricidade em frota. Então, são muitas as oportunidades que esse momento está permitindo que nós identifiquemos para que, de agora em diante, consigamos efetivamente inserir o aproveitamento energético de resíduos como uma das fontes consideradas e economicamente viáveis na matriz energética nacional. Isso pode levar um pouco de tempo para que se realize, mas é essa a pretensão. Eu vou começar passando a palavra para a Vanessa Nakano, que é mestre pelo Programa de Mestrado Profissional em Meio Ambiente Urbano e Industrial pela Universidade Federal do Paraná e pela Universidade de Stuttgart, Senai, é engenheira ambiental pela Universidade Federal do Paraná e química ambiental pela Universidade Tecnológica do Paraná. Tem experiência na área de tratamento e aproveitamento energético de resíduos, coprocessamento na indústria cimenteira, que é um tema muito importante também pela sua agilidade para implementação. Ela também tem experiência em monitoramento de águas e emissões atmosféricas, gestão integrada e docência no ensino superior. Atualmente é consultora do Instituto 17 e líder da equipe de aproveitamento energético de resíduos no Programa de Energia para o Brasil, BEP, do governo britânico, atuando como transição energética, descarbonização e sustentabilidade. Por favor, Vanessa, a palavra é sua. Bom dia, obrigada, Luciano, obrigada, Nusca, obrigada, André, pelo convite. Um prazer estar aqui, poder compartilhar com vocês um pouco do que o BEP vem produzindo nos últimos meses. Eu vou colocar aqui minha tela e aí você só me deem um ok se ela aparece. Tá, ok, obrigada, gente. Então, minha temática é a respeito dos caminhos para o desenvolvimento do aproveitamento energético de resíduos. Inicio, então, com algumas notícias que não são nenhuma novidade para o público que está aqui, mas que eu trago só para provocá-los a algumas reflexões. Então, questão da crise energética, questão de aumento de combustíveis, a importação de diesel, que o Brasil depende, e a questão que o próprio André já colocou, né? A realidade ainda que o Brasil enfrenta com a destinação de seus resíduos, né, dos nossos resíduos ainda serem, dependemos muito de aterros controlados e lixões, que sabemos aqui que não é uma destinação adequada para resíduo sólido urbano. E eu coloco aqui a questão, né, por que a gente não olha a questão dos resíduos como uma contribuição para a descarbonização, uma contribuição para a questão de segurança energética do país. A política nacional, ela possui, então, né, uma ordem de prioridade, também é algo muito conhecido, com certeza, pelo público aqui, mas eu trago aqui onde que encaixa o aproveitamento energético de resíduos dentro da ordem de prioridade. Então, a gente tem, né, desde a não geração, a redução, reutilização, a reciclagem, o tratamento e a disposição final adequadamente, né, para daí a gente pensar no aterro em si como uma solução daqueles rejeitos. O aproveitamento energético, portanto, ele se encaixa dentro da reciclagem, essa reciclagem dos resíduos orgânicos por meio de um processo de biodigestão, ou ainda, quando a gente pensa no tratamento dos resíduos, daquele resíduo que não é reciclável, não é orgânico, também é possível pensar em tecnologias que possam aproveitar energeticamente esses resíduos, que são, né, desde coprocessamento de resíduos na indústria cimenteira, incineração, gaseificação, dentre outros. Trouxe aqui os mais comuns. Importante colocar que até a temática do workshop de hoje é Waste to Energy. Waste to Energy é muito comum a gente
ouvi o vínculo de waste to energy somente com a incineração. E aí, já esclareço aqui que o waste to energy, ele engloba qualquer tecnologia, qualquer solução que aproveite energeticamente os resíduos. Também coloco aqui, e isso também é muito a fala que o André colocou, da questão de soluções compartilhadas. Então, não existe hoje uma solução única para o aproveitamento energético, e existe sim, a gente deve buscar o compartilhamento de soluções, né? Olhar a situação local, verificar os resíduos, as condições dos resíduos, verificar a demanda por energia e, a partir daí, estudar as melhores alternativas que se encaixam naquela localização. Biogás. Eu inicio, então, minha fala pelo biogás, lembrando que o que é a biodigestão? É um processo que transforma fração orgânica de resíduos esses da indústria, da agropecuária, do saneamento, em um combustível, um gás combustível chamado biogás, que por sua vez pode ser transformado em convertido em energia elétrica, energia térmica, ou purificado a biometano, que é um combustível veicular, com características equivalentes ao do gás natural, desde que esteja nos padrões da ANP. O BEP calculou um potencial de produção de biogás, esse potencial, por sua vez, num curto prazo. Tá? O nosso objetivo foi estudar quais os resíduos, ou seja, os substratos que podem vir a gerar biogás, que estão facilmente disponíveis, ou seja, cujo acesso esteja fácil atualmente, para que em até 5 anos esse biogás possa ser desenvolvido. Então, nós estudamos setores da pecuária, indústria e saneamento, e a partir desses dados do resíduo que está atualmente acessível, a gente chegou num volume de biogás e num potencial de quantidade de plantas que podem gerar esse biogás. Então, os estudos que nós chegamos foi que em até 5 anos, o país pode produzir quase 11 bilhões do normal metro cúbico de biogás por ano. Por sua vez, esse potencial pode ser produzido por cerca aí de 30.800 plantas que atualmente possuem resíduos, que não existe o aproveitamento energético e que pode sim transformar esse resíduo em biogás. E aí eu coloco, né, a gente sempre costuma trazer a diferença dessas duas informações. Então, quando a gente olha em volume de biogás, se destaca muito a indústria. O próprio André já colocou, né? O setor sucroenergético é responsável por grande parte desse potencial de biogás. E aí destaco também que dentro desse potencial, a gente considerou somente a vinhaça, torta de filtro, né? O bagaço, apesar dele ser passível de um processo de biodigestão, não faz parte desse potencial, visto que ele já possui um destino, né, de geração de energia elétrica. Quando a gente passa a olhar o número de plantas, de potenciais plantas de biogás, o setor da agropecuária se destaca. E aí é um número interessante porque pequenos produtores rurais podem se beneficiar desse produto, né? Hoje são resíduos que estão indo para uma esterqueira, por exemplo, e que, por meio de um processo de biodigestão, esses produtores podem se beneficiar de uma energia firme e ainda de uma melhoria das suas condições dos resíduos, né, da gestão dos seus resíduos dentro de suas propriedades. Tudo bem, e o que significa esse volume todo de biogás, né? São números que não estão muito próximos do nosso dia a dia. Então, convertendo esse potencial de biogás em energia elétrica, soma-se aí quase 23 terawatt-hora por ano, o que equivale a quase 5% do consumo nacional de energia elétrica. Se esse mesmo volume de biogás for transformado em biometano, isso pode equivaler a 12,4% do consumo nacional de diesel, ou ainda a quase 20% do consumo total nacional de gás natural. Lembrando, né, num horizonte de 5 anos é possível de se chegar a esses potenciais, e é claro que o potencial de biogás em si ele é muito maior, pensando a partir, né, de um médio para um longo prazo.
A partir desses dados de energia, o BEP pode ir além e calcular outros benefícios que o biogás pode trazer. Então, desde a questão de quanto que é possível mitigar de gases do efeito estufa por meio do uso desse biogás. Então, esses dados vieram de estudos de análise de ciclo de vida que nós realizamos em casos reais de plantas de produção de biogás. E aí a gente calculou que é possível mitigar 55,8 milhões de toneladas de CO2 equivalente, o que equivale aí a 12,4% das emissões nacionais de gases de efeito estufa do setor de energia. A gente também calculou, tivemos aí uma estimativa de investimentos para o desenvolvimento de biogás, de 50 a 100 bilhões. O biogás, ele possui um subproduto do seu processo, que é o digestato. Esse material, ele pode ser usado como um biofertilizante. Então, a gente calculou, fez uma estimativa de equivalência, né? O quanto que é possível substituir de fertilizantes químicos se todo esse biogás quando esse biogás for efetivamente desenvolvido. E ainda estimamos também a geração de empregos com o desenvolvimento desse setor, que chegaria aí a cerca de 29 mil vagas. Quando a gente fala, né, de RSU, o desafio é muito maior. A complexidade do RSU é muito, ela se estende muito se a gente for comparar com resíduos provenientes da indústria, provenientes da agropecuária. Por isso que a gente precisa pensar sempre o RSU, mandatoriamente, a gente tem que lembrar e reforçar sempre, bater na tecla da questão da segregação. Então, a segregação na fonte, ela vai garantir com que a política nacional seja cumprida, vai garantir com que os materiais recicláveis tenham o seu fim correto para reciclagem pela economia circular. A gente consegue garantir maior eficiência do processo de biogás, e aí sim a gente pensa naquele rejeito que não é possível de reciclagem, que não é possível de ser biodigerido, passado pelo processo de biodigestão, mas que ainda assim possui poder calorífico, que não há motivos para esse material ir para um aterro se ele pode ser transformado num combustível. Aí eu já entro mais em detalhes sobre o CDR. Então aqui o BEP trouxe alguns cenários do que hoje acontece de maneira geral. A gente tem então aquele fluxo de resíduos domiciliares indo para um aterro, e esse aterro, por sua vez, tendo a queima de todo aquele combustível que é o biogás em flare. Então, a gente tem, primeiro, um desperdício de energia e, segundo, uma baixa eficiência da queima. Lembrando que o metano, que é o principal composto do biogás, ele tem 21% a mais de efeitos para o aquecimento global se comparado com o CO2. Então, a gente tem, além de tudo, a gente tem um grande emissor de gases de efeito estufa numa situação como essa. O que, em alguns casos, são já observados é a captura desse biogás para transformação em energia elétrica e biometano em aterros. Mas ainda assim existe aquela situação do próprio metano, a fuga de biometano em outros pontos do aterro, visto que a captura daquele biogás não é 100% eficiente. Uma alternativa de geração e produção de biogás é por meio de biodigestores. É claro que, a partir do momento que a gente não tem uma segregação na fonte de maneira eficiente, todo o processo é comprometido ali para frente. Então, uma situação considerada como baixa eficiência é o quê? Esse material, ao invés de ser destinado para um aterro, ele ser destinado para um tratamento mecânico, em que haja uma mínima separação desse material para envio de uma biodigestão. No entanto, uma vez que esse material está misturado a rejeitos, e sendo esses rejeitos os mais diversos rejeitos que existem dentro de um domicílio, desde sanitários até pilhas e, enfim, tudo aquilo que a gente sabe que está no RSU, isso compromete a eficiência daquele biodigestor
e também você não consegue mais trabalhar com digestato para um uso nobre, para uma fertilização. Uma alternativa mais próxima da nossa realidade e que já garante uma melhor eficiência é o quê? Os municípios apostarem na separação dos resíduos provenientes de grandes geradores. São o quê? Supermercados, shoppings, ceasas, que já possuem aquele resíduo orgânico selecionado e que, uma vez ele continuando no mesmo fluxo de não misturar com os rejeitos, é possível destinar esse tipo de material já de uma alta qualidade para uma eficiência, para uma biodigestão de alta qualidade. E aí você já tem um digestato possível de ser usado para um uso nobre, para uma fertilização. E aí, mantendo então aquele ciclo do RSU domiciliar para um fluxo de uma digestão de uma menor baixa eficiência. Vendo aqui, uma possibilidade longe da nossa realidade é o quê? A segregação na fonte, apostar na segregação na fonte de resíduos domiciliares também. Quando a gente diz que é longe da realidade, a gente traz aqui alguns exemplos de maneira muito isolada de algumas iniciativas em que trabalham com a separação dos orgânicos para a questão de compostagem. A questão da descarbonização proveniente do RSU é uma alternativa para olhar como o RSU, não somente na gestão de resíduos, não somente na geração de energia elétrica, como também na possibilidade de redução de gases de efeito estufa. Então, trago aqui alguns números que é possível, sim, contar com o uso do biogás do RSU para descarbonização. Olhando a questão do RSU, o BEP está estudando o uso, além do uso de cimenteiras, que já é aquilo como o Luciano falou, já é um conhecimento, já é algo muito difundido com o processamento de RSU, com o processamento de resíduos na indústria cimenteira. O BEP está estudando também o uso desse material em caldeiras, muito baseado na própria CIMA 47 do estado de São Paulo, que foi lançado em 2020. Então, só acelerando aqui para não me estender, ao invés da gente pensar somente no envio de um CDRU, ou melhor, do rejeito, por exemplo, de cooperativas de reciclagem direto para o aterro sanitário, o que nós estamos estudando é aproveitar o tratamento mecânico biológico para um envio de um CDRUA de uma alta qualidade para coprocessamento ou até mesmo caldeiras, recebendo também rejeitos de cooperativas, visto que a gente sabe que nem 100% do material que eles recebem é passível de reciclagem. Ou ainda, para aquelas localidades longe de parques industriais já instalados, da cimenteira, caldeiras ou até mesmo termoelétricas a carvão, pensar sim no destino desse material para outros fins, como incineração e a gaseificação, que aí o meu colega Flávio vai poder entrar mais. Entrando já para o final da minha fala, trago aqui alguns estudos que o BEP está desenvolvendo e são os próximos passos nossos, que é o quê? Análise de ciclo de vida do RSU, para que a partir disso, estudando o potencial de demanda e uso de CDRU no Brasil, a gente consiga fazer os mesmos cálculos que nós fizemos para o biogás, descarbonização, emprego, benefícios como um todo do uso desse material, a gente pode também trazer para o CDRU. Estamos também desenvolvendo uma ferramenta que é a análise multicritério, em que olha não somente a questão da viabilidade econômica de um modelo de negócio, mas também outros benefícios do setor. E aí eu trago para vocês, né? O BEP já publicou esse material que traz todas as barreiras e as recomendações para o desenvolvimento do biogás, e aí a gente também vai elaborar um que traz e amplia um pouco, né? Quais as barreiras e recomendações para efetivamente desenvolvimento de todo o aproveitamento energético de RSU como um todo. Por fim, o aproveitamento energético de resíduos, ele garante o cumprimento da política nacional, é uma solução de resíduos, mas também para o suprimento de energia e contribuição para uma segurança energética, garante uma energia firme e despachável, contribui com a descarbonização, redução da necessidade de aterros, desenvolvimento de novos mercados, uma vez que você tem a introdução de novos players para o desenvolvimento daqueles negócios,
geração de empregos. Isso tudo dentro, né, de todos os conceitos da economia circular e atendendo vários dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E eu convido vocês a seguir, né, a página do BEP, do Brasil Energy Program, bem como do I17, para que, a partir dali, vocês possam saber quais os produtos que a gente está publicando e irá lançar nas próximas semanas. Obrigada, Luciano. Obrigado, Vanice. Muito Acho que já parei, enriquecedor. E para fazer um link, né, essa diversidade, como foi bem tocado, diversidade tecnológica e a variação da matéria-prima, as regras, né, a regulação, tudo isso envolve, como bem tocado, a necessidade de uma percepção multicritério do tema. E isso, portanto, envolve a gestão, né, como ligar essas pontas todas. E para falar de um caso de sucesso, né, em Carricá, um caso exitoso de gestão de resíduos na Colômbia, nós vamos ter a oportunidade de contar com a palestra da professora Maria Fernanda Gomes Galindo, que é PhD em Tecnologia de Energia e mestre em Engenharia de Energia Sustentável pelo KTH, Royal Institute of Technology, na Suécia, é engenheira química pela Universidade da América, em Bogotá, atualmente é professora sênior na Universidade do Rosário e desenvolve sua pesquisa em energia, meio ambiente, desenvolvimento sustentável e acesso à energia, com especial interesse no desenvolvimento e implantação de tecnologias de pequena escala para a transformação de resíduos orgânicos em energia. Professora Maria Fernanda, a palavra é sua. Obrigado, é um prazer tê-la conosco. Bueno, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar compartiendo este espacio con ustedes, que realmente es muy enriquecedor. Yo voy a compartir mi pantalla. Estamos viendo, ¿verdad? Ok. Bueno, yo quiero hablar sobre un caso específico, así es, el caso de un municipio en Colombia que ha sido muy exitoso en la gestión de sus residuos sólidos urbanos. Este es el equipo de investigación. Yo quiero comentarles sobre los avances de un par de proyectos. Estos proyectos han sido financiados por la Universidad de La Sabana, por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en Colombia, por el Consejo Británico a través del Newton Fund, y han sido desarrollados en cooperación con el Jardín Botánico de Bogotá, la Asociación de Municipios de Sabana Centro, y el Imperial College. El caso de Cajicá es un caso interesante. Yo quiero comenzar por mostrarles a ustedes la ubicación de este municipio. A ver si me deja aquí compartir. El municipio hace parte de la región de Sabana Centro, que está indicada aquí en rojo. La región de Sabana Centro está ubicada en el centro del país. La capital está aquí en el sur de esa región. No hace parte de la región, pero sí es muy cercana. Sabana Centro tiene cerca de 570,000 habitantes y genera cerca de 133,000 toneladas de residuos sólidos. De estos residuos, entre el 7 y el 8% son reciclados, muy por debajo de la media nacional. En Colombia nosotros generamos entre 11 y 12 millones de toneladas de residuos al año y el nivel de reciclaje está cerca del 17-18%. En Cajicá la situación es un poco diferente. Cajicá, parte de Sabana Centro, está aquí localizado, muy cerca, digamos, está a media hora de Bogotá. Es un municipio que tiene cerca de 90,000 habitantes. Hasta hace 3-4 años tenía 60,000 habitantes nomás, es decir, ha presentado un crecimiento muy importante, tal vez por su cercanía a Bogotá. Allí se generan cerca de 23,000 toneladas de residuos sólidos urbanos al año.
y el nivel de reciclaje en Cajicá está muy por encima de la media nacional. Estamos cercanos al 30% en nivel de reciclaje, que digamos que tal vez en comparación con otras latitudes no es muy alto, pero en comparación con la media nacional, pues la diferencia es importante. ¿Y qué es lo que pasa en Cajicá? Voy a volver a la pirámide que nos mostraron hace un ratito. En Cajicá hay actividades importantes en términos de prevención, de reutilización, especialmente de reciclaje, ¿cierto? Bueno, y se dispone finalmente los residuos en un relleno sanitario, que es lo que hacemos con prácticamente la totalidad de nuestros residuos en Colombia. La diferencia en Cajicá está justamente aquí en temas de reciclaje. Y quiero contarles un poco cómo se ha llevado a cabo. Cómo es que funciona ese esquema de reciclaje y recolección de los residuos sólidos. Hace, diría que más de 10 años, 2008, en Cajicá se implementó este sistema que se llama Caneca Verde. Entonces, ¿cómo funciona? La empresa de servicios públicos, el municipio, entrega a cada uno de los habitantes una caneca con una serie de instrucciones para recolectar en ella la fracción orgánica. No todos los orgánicos son útiles, entonces hay unas instrucciones específicas para que los habitantes recolecten en esta caneca verde los residuos orgánicos. De este 30% de residuos que se reciclan, algo más del 70% corresponde a sus residuos orgánicos. El resto corresponde a otro tipo de materiales, cartón, papel, vidrio, metales, que se recolectan de manera diferente, ya lo vamos a ver cómo. Entonces, lo cierto es que en cada casa de Cajicá hay una caneca verde en la que se depositan los residuos sólidos. Y hay un esquema de recolección en el que 7 rutas, 2 veces a la semana, recogen esos residuos orgánicos y los llevan a una empresa, Ibicol se llama, que se encarga de procesarlos y convertirlos en composta. Los otros residuos que corresponden, como les decía, vidrio, metal, este tipo de materiales, son recolectados por un par de cooperativas que asocian recicladores. El resto de los residuos se recogen a lo largo de la semana de manera periódica, utilizando 37 rutas que llevan esos residuos al relleno sanitario. Entonces, digamos, este es como el esquema que está funcionando y que permite que esos residuos orgánicos estén separados y sean de muy buena calidad para producir el composto. Es una experiencia, como les digo, de más de 10 años. La parte que no es orgánica la recuperan los recicladores que están asociados en 2 cooperativas. Esta es la página web de una de esas cooperativas. La cooperativa se llama ARCA. Como ustedes ven, el eslogan de la cooperativa es reciclaje sin recicladores es basura. Están muy bien organizados, cuentan con el apoyo de la empresa de servicios públicos, de la alcaldía del municipio, de la Fundación Grupo Familia, que es uno de los grupos económicos más grandes del país, y también tienen organizadas unas rutas de recolección a través de las cuales pues ellos recogen los materiales de manera diferencial. Así que con esa experiencia previa, nosotros veíamos pues que había una suerte de círculo virtuoso en el que los residuos se convierten en abono, que finalmente alimentan el sector agrícola y digamos que cierra esa utilización de residuos. Pero pensábamos también que ese círculo podría mejorarse si esos residuos los utilizamos para producir biometano, que pueda en una etapa posterior transformarse a través de diferentes tecnologías, todavía, digamos, no estaría definido específicamente en cuáles, pero que por supuesto generan unas emisiones de CO2 que alimentan nuevamente este sector agrícola. Un poco, digamos,
cerrando el tema de economía circular. Nuestro trabajo está concentrado en la tecnología para la transformación de estos residuos, con la idea de más adelante revisar las tecnologías para el uso del biogás. Nos inquieta particularmente la posibilidad de utilizar la infraestructura que ya existe para gas natural, utilizarla para distribución de biometano. Entonces, dicho eso, nuestra idea era en pensar cómo implementar una tecnología Waste to Energy en Sabana Centro utilizando esa experiencia previa de Cajicá en segregación. Hicimos una revisión de tecnologías de biodigestión y encontramos, ustedes ven aquí biodigestión en seco, biodigestión húmeda. La biodigestión húmeda, digamos, es el proceso tradicional que se ha utilizado tradicionalmente para la transformación de la fracción orgánica en biometano. La biodigestión en seco ha tenido como menos, digamos, no está en un punto comercial como si está la biodigestión húmeda, pero si ustedes se dan cuenta, la actividad inventiva en los últimos años que revisamos fue mucho mayor que la de biodigestión húmeda. Esta tecnología pues tiene unas particularidades que nos hicieron pensar que podría ser una buena opción para Sabana Centro. Coincidió esta situación con la disponibilidad de un digestor en el Jardín Botánico de Bogotá. Este es un digestor para llevar a cabo procesos de fermentación seca. Básicamente la fermentación seca se diferencia de la tradicional porque no requiere adición de agua y eso por supuesto tiene impacto en términos ambientales. La tecnología es muy sencilla, es una cámara en la que se depositan los residuos, la fracción orgánica de los residuos, que a través de su degradación biológica pues producen el biogás. En este caso específico se está utilizando el biogás para generar electricidad en esta área. Surte electricidad pues para iluminar esta área. La capacidad del generador es de 7 kilovatios. Cada una de estas cámaras tiene una capacidad de 14 toneladas de residuos. Y bueno, entonces decidimos que era un buen punto de partida para evaluar la tecnología a nivel piloto con los residuos disponibles en Cajicá. Y así lo hicimos. Esta foto muestra el día 1, cuando se hace el cargue del digestor con los residuos. Paralelamente estamos haciendo unas valoraciones a nivel de laboratorio, pero digamos para efectos de esta presentación, quiero mostrarles, este es el primer día de cargue en uno de los experimentos que hicimos. 25 o 27 días después, lo que tenemos es la reducción del volumen en esta proporción. Estos residuos que quedan aquí pueden igualmente ser utilizados como mejorador de suelos. Estamos en los análisis de esos residuos y hemos encontrado pues una serie de dificultades que finalmente son aprendizajes que quiero comentarles. Hemos encontrado que hay algunos aspectos técnicos que tienen que ver con la hermeticidad del equipo y con, digamos, con la disposición del sistema de calefacción para los lixiviados y con las rampas de acceso a las cámaras de digestión, pues que han dificultado la producción de gas. Hemos alcanzado en esta planta piloto que les digo, una producción de 18%, con un contenido de 18% de metano, que es realmente muy bajo todavía. Sin embargo, a nivel de laboratorio, el porcentaje que hemos alcanzado supera el 50%, es decir, es promisorio. Entendemos que la tecnología ya existe. Por ejemplo, es la foto de una planta que está instalada en Estados Unidos. Sabemos que esa tecnología existe, pero nuestro propósito es desarrollar
localmente no es una tecnología complicada. Esto que estamos viendo aquí, digamos que son temas que se pueden resolver con cierta facilidad y es nuestro propósito, de tal manera que no tengamos que acudir a la importación de tecnología que por supuesto encarece la solución. Así que allí estamos en ese proceso. Tenemos algunas dificultades técnicas en planta piloto. Consideramos que los resultados en laboratorio nos van a dar luces para resolver esas dificultades técnicas. Hemos visto que la temperatura afecta el proceso, sin embargo, bajo condiciones de Bogotá, en donde la temperatura, sobre todo en las noches, puede bajar de manera importante, pues el sistema ha mostrado una producción razonable. Estamos en este momento refinando el diseño del sistema de acuerdo a estos primeros hallazgos y nuestra idea es poder hacer una prefactibilidad financiera pensando únicamente en Cajicá como digamos, como un municipio piloto, de tal manera que la experiencia pudiese en el mediano plazo extenderse a Sabana Centro. Es importante decir que para la implementación de esta tecnología específica, por supuesto, la segregación en la fuente es muy, muy importante. Con la experiencia de Cajicá, que ya ha sido mencionada, por ejemplo, por las Naciones Unidas como un caso ejemplar, a partir de esa experiencia, otros 2 municipios ya se han unido. Yo viví hasta hace muy poco en Chía, que es el municipio vecino de Cajicá, y ya allí nos han entregado la caneca verde. Es decir que Cajicá ya ha dado lugar para que el programa se extienda a otros 2 municipios. Eso quiere decir que los 3 municipios más grandes de Sabana Centro, cubriendo el 70% de la población, ya estarían en el camino de la segregación en la fuente, que es, digamos, primordial para que esta tecnología se implemente. Eso era lo que quería contarles. Espero no haberme pasado mucho del tiempo. Seguimos en nuestro intento por ver cómo podemos utilizar los residuos biomásicos locales, cómo podemos transformarlos e integrarlos con las condiciones locales de tal manera que podamos promover el desarrollo en el país. Eso era lo que quería contarles. Creo que no me pasé mucho del tiempo, ¿verdad? Respeitou sim, professora. Muito obrigado pela sua apresentação. É um tema muito interessante, porque exatamente a aplicação de um sistema também de gestão no momento de produção do lixo, né? A gente sempre, normalmente se discute a questão do lixo, o que fazer com ele, mas já como ele está produzido, está disponibilizado. É sempre uma questão tecnológica, sem dúvida, mas também tratar desse ponto anterior é muito importante porque abre outras perspectivas e tem um outro tipo de engajamento da população e isso permite pensar em outras aplicações também. Parabéns, muito obrigado. Eu vou aproveitar também nessa lógica de gestão para convidar o Flávio Matos para a palestra sobre gestão sustentável de RSU e rotas tecnológicas, mas antes eu vou apresentar o Flávio, que é um profissional franco-brasileiro multidisciplinar com mais de 17 anos de experiência nas áreas técnica, financeira e gerencial nos setores de energia e meio ambiente, com foco em recuperação energética de resíduos sólidos urbanos. Atualmente, ele é vice-presidente do núcleo acadêmico da WTERT, conselheiro da ABREM e sócio-diretor nas empresas de engenharia e consultoria em gestão de resíduos DAS Meio Ambiente e Energia, na Irlanda, no Líbano e no Brasil, e da WTEC, Engenharia e Consultoria no Brasil, além de membro efetivo do Grupo de Trabalho da Associação Internacional de Resíduos Sólidos, em minimização e reciclagem de resíduos, mudanças climáticas, tratamento biológico e recuperação energética, sendo certificado por essa instituição como International Waste Manager, o mais elevado grau de reconhecimento da instituição.
é professor convidado da Fundação Getúlio Vargas no MBA em Recuperação Energética e Tratamento de Resíduos, onde é responsável pela disciplina de Modelagem Econômica Financeira. O Flávio é engenheiro mecânico pela Universidade Federal de Uberlândia, mestre em gestão pela Universidade Politécnica em Madrid, também mestre em engenharia de meio ambiente e energia na França e tem pós-graduação em Project Finance na Inglaterra. Com esse currículo todo, Flávio, nós estamos aqui muito interessados na sua apresentação. Por favor, a palavra é sua. Muitíssimo obrigado, Luciano. É uma honra estar presente neste evento, colaborando nessa discussão de um tema tão relevante, especialmente nesse momento que o Brasil está vivendo, né? Que, enfim, parece que esse setor agora vai decolar, né? Gostaria de cumprimentar também os demais colegas, a Vanice, Maria Fernanda, o André e a Nuska. O tema da minha palestra de hoje, como mencionou a colega Luciano, vai ser gestão sustentável de RSU e rotas tecnológicas. A ideia é abordar um pouco as diferentes tecnologias disponíveis para destinação final de resíduos sólidos urbanos e a correta aplicabilidade dessas tecnologias, né? A gente costuma, um ou outro critica tecnologias, etc. Eu acho que todas as tecnologias são excelentes, né? Mas nós temos que destinar a tecnologias para o qual elas foram concebidas, né? Então, não adianta simplesmente falar a tecnologia funciona e fazer uma má utilização dela, né? Então, nós vamos começar, eu acho que é importante ressaltar, a Vanice já indicou essa pirâmide, mas é muito importante a gente mencionar aí que, bom, a hierarquia de gestão de resíduos, né, a ordem do que se tem que fazer, né, então, obviamente, primeiramente, a gente tem que evitar a geração do resíduo, uma vez que, ou reutilizá-lo, mas uma vez que ele é gerado, né, quais são as possibilidades, né? A primeira coisa, em termos de prioridade nessa gestão, é a reciclagem, né? Em seguida vem outras recuperações, né, qual faz parte a recuperação energética, a famosa incineração com recuperação de energia, contando que ela atinja um determinado nível de performance energética, né? Então, aqui na Europa, ela para ser considerada uma recuperação energética, ela tem que possuir um coeficiente que eles chamam de R1 acima de 65%. Então, existe todo um cálculo de performance energética do ciclo, e se ela não entrar dentro desses parâmetros, ela é considerada simplesmente como disposição final, no mesmo nível dos aterros, né? Então, é muito importante se atentar a esse fator, porque uma incineração que não permite uma alta performance, ela está no mesmo nível de um aterro em termos dessa classificação da hierarquia dos resíduos, ao menos na Europa, né? Importante também mostrar aqui como isso é classificado, né, a gestão de resíduos na Europa. Eu acredito que muitos já conheçam esse famoso gráfico. Essa é a classificação dada pela Eurostat, que coleta dados de diferentes países, Estados-membros europeus, para medir as performances e, em cima dessas performances, definir novas políticas públicas. Então, é interessante notar, né? Bom, eles dividem basicamente em quatro métodos, né? Reciclagem e compostagem juntos, né? Eles classificam. Então, aí da compostagem a gente inclui também a biodigestão, né? Porque ela é um método de compostagem anaeróbia. Em seguida, nós temos o waste to energy, que a gente vê em laranja, o vermelho em aterro, né? E, bom, na verdade são três, o cinza são dados não identificados. É interessante notar nesse gráfico que os países à esquerda, que são os que mais reciclam e compostam, né? A gente vê em verde, a gente vê a Alemanha, Áustria, Holanda, Bélgica, Dinamarca, que tem elevadíssimos níveis de reciclagem, entre 52% e 67%. São também os países que apresentam também os índices mais elevados de recuperação energética, né?
Então, isso vai de encontro à falácia de que a Waste to Energy prejudica a reciclagem e a compostagem, né? Mesmo porque ela é implementada de uma maneira adequada na Europa sobre os resíduos, a fração residual dos resíduos urbanos, né? Não sobre aquela fração oriunda de coleta seletiva que é destinada diretamente à reciclagem ou à compostagem. Esse é o Planares, né? A meta do Planares Brasil, a gente transformou em gráfico da mesma forma como a gente acabou de ver na Europa, né? Se a gente, bom, a gente já está fora da meta, né? Já estamos em 2021 e essa redução aqui, ela é muito difícil ela ocorrerá, né? Isso aqui são, em preto a gente vê os lixões e aterros controlados. Em vermelho a gente vê os aterros sanitários, em amarelo o que seria o waste to energy, reciclagem e tratamento biológico seria em verde, né? Então a gente vê que, apesar de muito ambiciosa no que tange a eliminação dos aterros, que não vem acontecendo, e dos aterros controlados e dos lixões que não vem acontecendo, a gente vê também que o aterro sanitário, ele perdura dentro de 20 anos, a gente ainda vai ter mais de 52% de aterro, né? Enquanto que a Inglaterra, num período de 20 anos, ela conseguiu passar ali dos seus índices de mais de 60% de aterramento, de aterro sanitário, estamos falando, né? Fora de questão que haja aterro controlado ou de chão, a índices hoje inferiores a cerca de 15%, né? Então, em 20 anos, ela conseguiu essa redução através de diferentes políticas, instrumentos que ela implementou, dentre os quais o mais impactante foi a taxa sobre o aterro, né? Isso teve um impacto muito forte, que permitiu a gestão melhorar, financiar a gestão de resíduos globalmente e apoiar a área ambiental desses diferentes países, de diferentes cidades na Inglaterra. É importante também mostrar o que a gente entende de acordo com a hierarquia de resíduos, do que é uma correta gestão de resíduos, né? Então, primeiramente, façamos a coleta seletiva e enviemos os resíduos limpos e secos para triagem nas cooperativas, onde eles vão ter condições dignas de trabalho, e separar com muito mais eficiência materiais que terão muito mais qualidade, plástico, papel, vidro, metais, sem se exporem a um ambiente, contaminado, né? E o que é fração residual, né? Aquilo que a gente não tem mais aonde o que fazer com ele, né? O correto é que isso seja enviado para um tratamento térmico, onde você tem ali uma quantidade mínima de rejeitos, que seriam as escórias, representam entre 10% e 15% do RSU, mas que ainda assim podem ser recuperadas em pavimentação, construção de estradas. Em último caso isso não ocorrer, ela é destinada em aterro sanitário, pode servir de camada de aterro, inclusive, né? E dessas escórias, a gente extrai também metais, tanto ferrosos quanto não ferrosos, e a partir do tratamento térmico também geramos aí a energia, grande parte dela sendo uma energia limpa e renovável, né? Ficando somente 4% ou 5%, entre 3% e 5% aí desse rejeito, que tem que ser destinado a um aterro classe 1 aí, que tem que ter um tratamento adequado, né? Hoje em dia já tem tecnologia, inclusive para tratamento desse rejeito, né? Está sendo implementada agora em alguns países da Europa, onde se transforma, se recuperam sais, etc. Ash to salt, né? Tem alguns tecnólogos já anunciaram o desenvolvimento dessa implementação dessa tecnologia. Então, muito em breve, talvez a gente veja aí tratamento térmico permitindo a eliminação de praticamente 100% daquilo que entrou no tratamento, né? Então, ressaltando, resíduo limpo e seco para a cooperativa, orgânicos de coleta seletiva também para compostagem ou biodigestão e fazer composto, e tudo aquilo que não é nem reciclável nem compostável, oriundo de coleta seletiva, o correto é que seja enviado a um tratamento térmico em detrimento ao aterro, né, que está no nível mais inferior da hierarquia de gestão de resíduos, né. Acho que é indiscutível, né, essa questão da coleta seletiva, acho que é muito difícil, inaceitável ainda as pessoas defenderem sistemas onde a gente coloque as pessoas para trabalhar em cima de
resíduos misturados, né? Olha, imagina a eficiência de um sistema desse, né? Além das condições horríveis de trabalho que essas pessoas aí estão submetidas e de saúde, eu acho isso pessoalmente um absurdo, né? Você tem que usar máscara, parece que você está numa indústria química. Ao passo que numa usina de reciclagem, né? Eu que tirei essa foto, então você olha a qualidade do material, né? As pessoas sequer usam máscara, qualidade muito maior. Então, em termos do que ela vai conseguir recuperar, vai ser muito maior, além do que essas pessoas têm condições aí muito mais dignas de trabalho, né? Então, acho que é bastante indefensável optar por esse sistema à esquerda em detrimento do que está à direita, né? Vale lembrar que a coleta seletiva apresenta dificuldades técnicas enormes, né? Eu gosto de dar esse exemplo, né? Se você tiver 70% de estrutura nas casas, com caminhão de coleta separado, com os containers dedicados para cada um dos fluxos, isso já significa que você tem 30% que já não é de coleta seletiva, né? Que ele vai ser uma fração residual, né? Ou misturado, né? Aí você tem também a questão do cidadão. Imagina que 70% do cidadão tem a consciência e faz a correta triagem dos resíduos, né? Então aí você já tem mais uma fatia que sai fora do que seria coleta seletiva adequada, né? E em seguida você tem aquilo que de fato vai ser absorvido pelo mercado, né? Quando você considerar isso, mais 70% será reabsorvido. Quando você soma tudo isso, tecnicamente você está conseguindo reciclar cerca de 34%, considerando esses índices altos, né? São premissas, mas ainda assim números muito elevados. Você estaria reciclando apenas 34% da quantidade de resíduo. O restante vai para onde, né? De acordo com a pirâmide hierárquica de gestão de resíduos, o correto seria destiná-los a um tratamento térmico e não a um aterro. Lembrando que, de acordo com a política nacional, somente pode ser destinado a aterros os rejeitos, né? Que são os resíduos sólidos que, depois de esgotada todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentam outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada, que são os aterros. Ou seja, a gente ainda fala muito, ok, o aterro, e ainda é muito tolerante com o aterro. No entanto, a política nacional ela diz outra coisa. Se você tem processos viáveis, qualquer que seja, o aterro ele passa a ser proibido. A lei ela é clara. Então, acho que é muito importante ressaltar esse ponto, porque a gente vê inúmeros projetos sendo concebidos já de cara para implementação de aterros sanitários, ainda hoje, depois do novo marco do saneamento. Gostaria de compartilhar também aí as rotas tecnológicas, né? Quais são as opções para a gente tratar essa fração residual, né? Os rejeitos. Essa é uma visão do Partido Verde alemão, inclusive, né? Ele fala aí de aterro, de TMB, de pirólise e incineração. Com relação ao aterro, acho que está mais do que claro que é uma solução inadequada, né? Primeiramente, ela é uma destinação final e não um tratamento, né? Então, de acordo com o Partido Verde alemão, é uma solução inadequada para o futuro, né? Isso aí gera um passivo ambiental gigantesco, além do que o potencial de recuperação de metano, inclusive, é muito baixo, apesar do que é o correto se fazer. Uma vez que o aterro esteja implementado, é fundamental que se recupere esse biogás. A gente tem um grande mercado para isso no Brasil, nem por isso a gente deve implementar novos aterros para buscar a sua recuperação energética, porque existem maneiras muito mais eficientes de se fazer isso, né? Lembrando que aí cerca de 50% do biogás do aterro ele escapa para a atmosfera e não é capturado, né? Então, você gera um passivo ambiental em termos de tudo que é meio ambiente, contaminação do lençol freático com chorume, o metano que vai para a atmosfera, e a inutilização de uma área aí, gigante aí, que poderia ser utilizada para outros fins. Em termos de tratamento biológico, eles consideram que apenas um pré-tratamento, né? Ainda existem muitos problemas técnicos com esse tipo de solução. Lembrando, estamos falando aqui de fração residual, né? Então, é apenas uma solução intermediária, né? Então, novamente, o que eles dizem é this technology is an intermediate technology.
Estou passando um pouco rápido para a gente conseguir cobrir tudo. Em termos de biodigestão anaeróbia, como bem ressaltaram nossos colegas, ele necessita de orgânicos limpos, né, de coleta seletiva. Dentro desse contexto, ele é perfeitamente aplicável e adequada à sua utilização. Para dar um contexto também do que é TMB, né? A gente fala muito de TMB, mas você tem TMB tanto com compostagem quanto biodigestão, né? Então, hoje, se você olhar, aí, de acordo com o estudo aí da Ecoprog, uma grande consultoria alemã especializada nesse setor, você tem aí a grande parte das plantas hoje são feitas para compostagem, são pequenas unidades de compostagem, né? Você tem também uma outra grande parte de TMB que, na verdade, bom, sequer foram identificados, são pequenos projetos, alguns sem tratamento biológico, não seria nem o TMB, e uma pequena fração de cerca de 3%, que são aqueles que, de fato, buscam fazer uma biodigestão anaeróbia em cima dessa fração residual, né? Em termos de tamanho de planta, elas variam aí entre 60 e 120 mil toneladas, né, na entrada do TMB, não do biodigestor, que é ainda inferior. Então, essas são só para dar um panorama do que é o TMB e como ele está implementado na Europa, né? Vale lembrar o que aconteceu, vale observar o que aconteceu em alguns países, né? 2 países que implementaram massivamente esse TMB na Europa, a Alemanha e a Espanha, tiveram performances completamente distintas por questões que eu vou mencionar agora, né? Primeiramente, que a Alemanha ela tem uma capacidade de incineração muito grande, e o que ela implementou de TMB representou apenas um incremento dentro desse período, onde foi o período onde houve o boom desse tipo de planta na Europa. Ele passou de apenas 0,6 a 2,4, né? Ou seja, não houve com relação à capacidade instalada de tratamento total de resíduos no país, né? Ou seja, é algo que ainda que fosse implementado em larga escala, com relação ao total, ele representa muito pouco e ainda tem uma capacidade de incineração muito grande para absorver eventuais problemas decorrentes dessa tecnologia. Já na Espanha, que teve uma outra visão, que buscou substituir o waste to energy para a produção de composto e de CDR, a partir da fração residual, nesse mesmo período, após elevadíssimos investimentos com dinheiro da Comissão Europeia, o que ocorreu? Ele passou de 58% a 63% de aterro, aumentou a quantidade de resíduo aterrado, ainda que houvesse um ligeiro aumento da incineração. A gente observa aí a capacidade instalada do TMB passou de cerca de 3% a 13%, então houve um aumento muito mais significativo. É interessante observar essa realidade. Portugal também nos indica uma realidade interessante aí, onde você vê, de acordo com dados do Ministério do Meio Ambiente português, disponível aí no site deles, você vê que nos últimos 4 anos, aí, uma média entre 2015 e 2018, de tudo que entrou nessas plantas, mais de 65% em média foi para aterro posteriormente, ou seja, você faz elevadíssimos investimentos para, no final do dia, você ter 65% daquilo que entrou indo para aterro, né? Sendo que os outros 26% é perda de umidade e degradação da fração orgânica. Então, eu diria que não é o sistema mais com maior performance para tratamento da fração residual, né? Além do que isso deu origem a inúmeros problemas junto a associações. Esse aqui é um levantamento que fez uma associação francesa de plantas TMB em toda a Europa, indicando os problemas, né? Novamente, em cima de fração residual. E eu acho que vale ressaltar, na Europa está instituído, de acordo com a diretiva de 2018, de 30 de maio, que a partir de 1 de janeiro de 2027, os Estados-membros somente poderão contabilizar como reciclados a fração orgânica do resíduo que entra no tratamento aeróbio ou anaeróbio, ou seja, compostagem ou biodigestão, se ela tiver sido objeto de coleta seletiva. Ou seja, se ela não for objeto de coleta seletiva, se for lixo misturado, ela não vai contabilizar, ainda que ele faça um tratamento orgânico em cima desse fluxo, ela não será contabilizado dentro daquela estatística que a gente indicou logo no início da apresentação, ela não entra naquela estatística de reciclagem e compostagem, ela entra como disposição final. Aí, a tendência do que está acontecendo na Europa, em função da própria experiência que eles viveram aí nas últimas décadas, eu diria, né? Pirólise, por favor, 1 minuto para concluir, por Perfeito. favor.
pirólise e gasificação, inúmeros problemas também, de acordo com o Partido Verde Alemão. Concluem aí que houveram inúmeros problemas ao longo de décadas tentando utilizar a tecnologia e não foi muito bem, não teve sucesso. E conclui que a incineração é uma tecnologia comprovada de baixíssimo impacto ambiental com o uso de melhores técnicas disponíveis. Então, pouca incineração deve ser utilizada para tratamento de resíduos recicláveis, como a gente já bem ressaltou, né? A incineração representa aí, para dar um panorama, 93% de tudo, 98%, né, inclusive leite fluidizado, de tudo que é tratado termicamente como resíduo. E, bom, só para finalizar com algumas fotos, né, essa é uma foto de Paris, né, inclusive onde eu resido, entre 3 plantas no entorno de Paris, de altíssima capacidade, 700, 600 e quase 500 mil toneladas, dentro de um hipercentro urbano com mais de 25 mil habitantes por quilômetro quadrado, né, e que alimenta, na verdade, o calor da cidade, o calor urbano. 50% da energia térmica das residências vem dessas usinas de incineração. Mônaco, igualmente, tem uma planta também muito próxima ao Palácio do Príncipe, a 500 metros aí da chaminé. E a Inglaterra, né, uma belíssima foto da Inglaterra, inclusive construída aí por empresa que faz parte da Abrem, onde eles construíram uma parede de escalada ao lado da chaminé e uma pista de esqui. Então, acho que essa questão da saúde e do perigo aí para a população, acho que está muito mais do que superado na Europa. Ou, se não fosse o caso, não haveria essas plantas constituídas dessa forma, né? É isso, muito obrigado pela atenção, eu fico à disposição aí. Muito obrigado, Flávio, por esse panorama. Agora, nessa etapa, nós vamos trazer algumas perguntas do público e eu vou aproveitar para tentar fazer também, complementar isso com algumas colocações. Eu vou fazer um primeiro comentário e, em seguida, trazer a pergunta do público, porque esse primeiro comentário envolve a apresentação da Vanice, da professora Maria Fernanda. Eu queria comentar sobre o inverso daquilo que foi explorado no início, né? Que é que o aproveitamento energético de resíduos, na verdade, a gente encontra um caminho no setor energético que ajuda a resolver uma questão sanitária. Está claro isso para todo mundo e é o ideal que se consiga mercados energéticos cujas capacidades de absorção dessa energia sejam muito maiores do que aquela que os resíduos podem prover e que a economicidade se aplique. Por isso, talvez, uns mercados sejam melhores do que outros em certos lugares. Mas eu também queria aproveitar para comentar sobre o outro lado. Essa interdisciplinaridade que nós falamos como insumo, nós falarmos também como output desse sistema. Vanice mostrou um gráfico que eu fiz questão de marcar, de dar um print, que aponta a substituição de fertilizantes e a geração de postos de trabalho. Então, essa outra receita possível, na lógica da economia circular, é um ponto importante. Eu queria que Vanice falasse sobre isso, e eu queria que a professora Maria Fernanda depois comentasse quando ela tocou na questão do aproveitamento do CO2, né? Da produção de metano e do aproveitamento do CO2 na lógica de novos cultivos. Eu queria que vocês falassem sobre isso, por favor, Vanice, e em seguida a professora Maria Fernanda. Não, tá bem, obrigada, Luciano. Acho que é importante colocar, a gente sempre, isso até das nossas conversas, das muitas reuniões que a gente participa com o Luciano, cada reunião é uma aula. E isso a gente debateu muito, né? Como colocar o aproveitamento energético de resíduos não somente na conta do setor energético, sendo que existem vários outros externalidades que agregam valor a esse mercado, né? A esse modelo de negócio. Logicamente, já está pontuado lá, o uso desse digestato, que é um subproduto, é um produto, se bem
trabalhado, o substrato bem trabalhado é um produto do processo de biodigestão, tem valor. A própria questão do CO2, vou deixar para a professora Maria Miranda. A questão de geração de novos empregos, empregos esses de qualidade, eu acho que o Flávio colocou muito bem. A gente não pode defender a situação de catadores ou de trabalhos que envolvam o contato direto com aquele tipo de resíduo misturado. Quando a gente fala em geração de empregos por meio do desenvolvimento desse mercado de aproveitamento energético de resíduos, a gente tem que compreender que são empregos de qualificação melhor, né? Desenvolvimento local melhor. E também uma questão que a gente tem conversado muito a partir do momento que você tem aproveitamento energético de resíduos, ele é uma solução para os resíduos. A partir do momento que a gente desconsidera o uso de aterro como uma solução, né? Você está evitando material indo para aterro sanitário. Qual que é o benefício disso? Além da questão de descarbonização, que isso a gente consegue calcular, isso são números que a gente já tem em mãos, demanda diária, demanda de uma área que você vai criar um passivo que fica lá. Por quanto tempo, né? O Brasil a gente nem fala em mineração, né, de aterro. Quantos anos vai levar para a gente tocar no aterro que já está lá? Isso sem falar da questão que a gente já todo mundo debateu muito bem aqui, questão de lixões e aterros controlados, que até deve sair da conta, porque senão o número não fecha. Mas o que eu coloco aqui são números que devem entrar na conta do aproveitamento energético de resíduos como benefícios para a população, benefícios para a solução. Quando eu falei lá no finalzinho da minha apresentação, estudos que a gente está realizando aqui no BEP olhar, e a gente até está criando uma ferramenta para isso, olhar esses modelos de negócio de aproveitamento energético de uma maneira mais sistêmica, no sentido de análise multicritério disso. Não olhar somente aquilo que traga um benefício de retorno econômico para aqueles investidores, mesmo porque até um ponto que o Fábio colocou, né? A Europa, uma das saídas da Europa foi taxar o aterro. Isso é algo, a gente tem estudado muito isso, é algo muito importante de ser debatido, por quê? A partir do momento que você coloca, como é que você concorre com uma tecnologia que demanda de altíssimos investimentos, pensando ela num curto espaço de tempo, com o valor de bascular um resíduo no aterro, realmente a conta não fecha. Só que a gente tem que olhar no maior prazo, né? Puxa vida, quanto que é efetivamente o custo daquele aterro que está lá? Não é aquele custo imediato somente do pagamento. Então, tudo isso é o que a gente tem que trazer, acho que são discussões importantíssimas de ser colocado em pauta. E só para fechar, né, o quanto que a questão lá que eu falei dessa análise multicritério, é exatamente poder trazer à tona essa discussão dos benefícios reais que um modelo de aproveitamento energético pode trazer, além de simplesmente estar a conta do tipo, ok, o que é mais barato? Depende, mais barato em quando, né? Obrigado, Vanessa. Esse mais barato tem que abranger a conta toda, né? Os setores todos. Profesora María Fernanda, por favor, suas considerações sobre essa Sí, cuestión. muchas gracias. Bueno, yo creo que en relación con el tema del empleo, pues, y hablando directamente de la experiencia aquí en Cajicá, las condiciones de los recicladores cambiaron de manera rotunda, ¿sí? Es que uno veía, pues, a la salida de su casa, las personas abriendo canecas y revisando dentro de las canecas que podrían sacar. Ese creo que ha sido un impacto importante en términos de, digamos, de empleo de calidad, de la dignidad humana que eso significa, que pues, como dice Vanessa, hay cosas que no tienen precio, ¿no es cierto? Eso ha sido muy importante. El otro tema que habría que revisar sería también como el de las condiciones locales. En nuestro caso, Sabana Centro es una región que tiene, digamos, municipios de 50,000, 80,000 personas, pero también tiene áreas rurales importantes. El hecho de estar suministrando un compost en un área que está muy cercana,
pues también tiene influencia en la valoración de la solución. Creo que esa sinergia que hay entre la generación de energía y las políticas energéticas que están allí detrás y los impactos ambientales y las políticas ambientales que están detrás es algo que hay que valorar con mucho cuidado. Sí, eso era lo que quería decir. Otro tema que tal vez vale la pena resaltar y que nosotros estamos enfrentados en este momento, los municipios quieren evaluar las posibilidades de tener una planta centralizada o tener varias plantas repartidas en diferentes municipios. Entonces el tema de la escala también resulta importante y eso directamente afecta también la generación de empleo. Eso es lo que yo mencionaría como de la experiencia que me parece importante resaltar. Muito obrigado. Eu vou trazer a pergunta do nosso espectador. Eu só queria pontuar que a Organização Mundial da Saúde tem uma metodologia para medir políticas públicas em relação ao efeito, ao benefício à saúde pública proporcionada. Normalmente isso é utilizado para substituição de combustíveis fósseis por outras soluções, sejam biocombustíveis, seja eletricidade. Então, ela permite que um incremento de custo de até uma certa ordem, e aí é relacionado com o produto interno bruto daquela região, se justifique. Mas isso tem até uma publicação da EPE no site, depois eu posso disponibilizar para vocês. Vanice, tem uma pergunta que chegou para você, eu vou te pedir para respondê-la em torno de 1 minuto, que diz o seguinte, pergunta se no Brasil existem políticas públicas ou políticas que estimulem as empresas, sobretudo os grandes geradores, a adotarem tecnologia de waste to energy para seus resíduos, e se há benefícios fiscais para a adoção desta tecnologia. Eu só queria aproveitar para sugerir que você também pontuasse sobre aquele slide que o Flávio apresentou, de como é a política nacional de resíduos sólidos, qual é o critério que ela tem, porque exatamente o que vocês falaram é uma questão difícil. Como competir entre algo muito barato e algo que tem externalidades positivas, mas é muito mais caro? Se eu entendi bem a pergunta, acho que a pessoa perguntou em relação a resíduos de pessoas jurídicas. Os grandes geradores, né? Se eles têm algum estímulo, inclusive fiscal. Isso é uma política que cada município deve adotar. Não existe algo nacional. O nacional já é a própria política nacional, que diz que isso não só... Qualquer gerador de resíduo ele deve atender aquilo que está escrito lá. Então, sim, os grandes geradores deveriam adotar os mesmos princípios que a política define. Alguns municípios já têm estabelecido essa obrigatoriedade de grandes geradores terem um destino separado da coleta tradicional de resíduos sólidos urbanos, como né, que o munícipe recebe como um serviço público. Alguns municípios não, eles não têm isso definido, não está isso separado, então próprios grandes geradores acabam destinando os seus resíduos. Um supermercado, por exemplo, aproveita da coleta tradicional do RSU então é algo que os municípios precisam instituir dentro do seu, enfim, plano gestor, plano diretor, definir essa situação. Eu não vejo a questão de benefício, né? Perguntado, qual o benefício que um grande gerador tem? Eu acho que é o contrário, né? Nós, como geradores de resíduos, nós temos, assim como a gente paga para ter energia elétrica, para ter esgoto coletado e tratado, a gente precisa passar a olhar o resíduo como também. Eu, como gerador de resíduo, também tenho que colocar e contribuir. Tá, mas peraí, então para isso, vamos reduzir a quantidade, o volume de resíduos, se eu não quero pagar por tudo aquilo, né? Então, eu acho que como gerador privado
Grande gerador não faz sentido, no meu ponto de vista, acho que vale até os demais colegas aqui se manifestarem, ter um incentivo para um grande gerador. Eu acho que é obrigação, né? Obrigado, Vanessa. Flávio, um pouco nessa linha, eu vou te perguntar sobre, considerando a escassez de recursos no mercado, e aí o interesse que é sempre muito propício de estimular que a iniciativa privada aporte nesses sistemas de aproveitamento energético de lixo, de resíduos como um todo, uma das grandes questões são as garantias, os recebíveis para se apresentar aos bancos e para que haja o financiamento disso. O caminho dos leilões do setor elétrico é um caminho importante, também contratações no mercado livre pode ser importante, outras tecnologias que não a incineração, mas talvez o biogás para geração distribuída. Os contratos já não são tão fortes quanto esses primeiros, e mesmo a questão do uso em frotas. Como é que está essa experiência? Você tem notícias disso na Europa, essa questão, quando os contratos são menos fortes, já tem a apropriação de seguros nisso? Como é que está um panorama disso para que a gente possa, talvez, nessa pergunta, conseguir juntar um caminho de vantagens, né, para que os resíduos sejam reduzidos e convertidos em energia? Bom, obrigado pela pergunta. Só para ressaltar, a gente tem dois fluxos, como você bem colocou, Luciano, são dois fluxos principais aí de receita que esse tipo de empreendimento possui, que é a geração de energia e também o tratamento do RSU, em primeiro lugar, inclusive, né? Existem políticas muito diferentes na Europa com relação a esses dois itens, né? A gente pode ver aí, a maioria dos países cobram em cima do próprio tratamento a sua receita. A grande maioria, aqui na França, o tratamento do resíduo, em média, custa 100 euros a tonelada, uma média no país, igualmente em outros países da Europa. Então, a energia aqui, bom, tem um aspecto aí, uma correlação entre o Brasil e a França, que é a questão da energia hidrelétrica no Brasil. Na França é o equivalente em energia nuclear, que também é muito, muito barata. Então, na verdade, esses empreendimentos, eles ficam, o que eles têm como recebíveis, na verdade, é a energia do mercado livre, que vai custar ali seus 30, 40 euros, que realmente é baixo. No entanto, não há necessidade, porque ele já é remunerado onde tem que ser remunerado, no setor de resíduos. Então, isso é fundamental, né? Outros países optam, a gente tem visto países de desenvolvimento, é o caso, por exemplo, dos Emirados, que tem implementado esse tipo de projeto também, na Ásia, bastante, e esses países têm optado por carregar, vamos dizer, disponibilizar aí preços de energia bastante atrativos, como o Ministério de Energia está disponibilizando hoje no Brasil, guardando, digamos, o nível de preço atual que se paga nos resíduos, né? Acho que isso é uma política inicial muito boa, no entanto, com um prazo limitado, né? Apesar do que, no final das contas, o cidadão, bom, se ele paga de um lado ou paga de outro, dá igual, né? Eu acho que a nível de governo tem que enxergar isso de uma maneira mais sistêmica e ver o que é melhor. O que é difícil é você pagar de um lado pela energia, outro fazendo isso a nível nacional, e talvez alguém que não esteja beneficiando do outro lado do país pode eventualmente contestar. Então, uma busca de uma regionalização desses PPAs aí também seria algo interessante, porque seria mais focada ali na região onde a população está beneficiando do tratamento do seu resíduo, né? De qualquer forma, é importantíssima essa medida do Ministério para dar um pontapé no setor e permitir que ele, já de cara, com os 2, 3 leilões, digamos, aí, que já estão confirmados, permita que players internacionais venham para o Brasil,
diminua o preço da tecnologia, fazendo parcerias locais, criando emprego local, transferindo tecnologia, isso, sem dúvida, vai cair o preço, a gente vai descobrir o preço real desse tipo de empreendimento no Brasil muito em breve. Isso, sem dúvida, vai permitir aí uma concorrência maior e uma diminuição do PPA, né? A questão das frotas que você mencionou é uma questão que a gente sabe aí, a gente compartilha dessa mesma ideia, que é uma muito boa ideia, né? Eu acho que seria, o Brasil vive um momento aí, a gente vê a instalação de inúmeras ônibus elétricos, sob a responsabilidade também dos municípios, né? Que têm as frotas de ônibus públicos e de caminhões de lixo, inclusive, eles poderiam impor simplesmente que os novos concessionários desses serviços utilizassem frotas elétricas, simples assim. E fazer uma ligação entre o consumo dessa energia elétrica com a geração de energia elétrica através dos resíduos. Se você conseguir casar esses dois mundos, seria uma maravilha, né? A gente deixar de escutar esse ruído aqui, ó. Eu defendo muito a coleta seletiva, mas, bom, mesmo em Paris aqui, eu tenho felicidade de morar no primeiro andar, 3, 4 caminhões de lixo que passam toda noite aqui, eu tenho que escutar esse ruído, e eu vou te falar, eu estou no meu limite, realmente incomoda, é um ruído muito ruim, sem contar o diesel, né, que está sendo ali, isso mesmo em Paris, continua rodando com esses caminhões de diesel. Então, acho que o Brasil tem uma oportunidade, aí, um momento único, acho que é uma solução que a gente tem que lutar aí para que ela venha a ser implementada, e ela vem aí ajudar também aí como mais uma alternativa para desenvolver esse tipo de projeto, né? Não sei se eu respondi então essa pergunta, espero. Respondeu, muito obrigado. Eu só quero ampliar que os veículos podem ser elétricos, mas também podem ser a biometano, de acordo com aquilo que em cada lugar tem a maior disponibilidade. Mas essa lógica, sim, de que as prefeituras interajam para proporcionar uma redução da importação de óleo diesel que causa danos à saúde respiratória é importante. Com isso, eu quero agradecer mais uma vez a todos os participantes, quero agradecer ao MME e à Fundação Konrad Adenauer, na pessoa da Anushka, por esse evento, e dar uma boa tarde a todos. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Excelente evento. Muito obrigado a todos os palestrantes. Em nome da nossa diretora, Nicole Stopfer, que infelizmente não pôde estar aqui conosco hoje, nós agradecemos a Vanice, a Maria Fernanda, ao Flávio, ao Luciano, ao Ministério de Minas e Energia, André Osório e toda a sua equipe, que possibilitou estarmos aqui desenvolvendo esse tema, que, acima de tudo, eu acho que com todas essas falas entendemos que nós, cidadãos, temos a nossa responsabilidade. Isso vem também na parte da educação, isso vem na parte de políticas públicas para ensinar ao cidadão fazer esse descarte de forma correta, né? Para que possamos ter coleta seletiva. Então, também precisamos de políticas públicas mais fortes para que essa coleta seletiva exista, porque, infelizmente, em diversos locais ela ainda não ocorre, dando assim também condições de trabalho, né? Para quem trabalha com essa reciclagem. Isso é extremamente importante, sustenta diversas e diversas milhares de vidas ao redor do mundo. Então, acima de tudo, nós prezamos pela educação, pela participação de cada cidadão e pelas políticas públicas para que possamos, então, vencer essas barreiras. Mais uma vez, em nome de todos, agradeço, obrigado ao público. Esse vídeo estará disponível futuramente no nosso YouTube. Coloquei as nossas redes sociais. Para aqueles que ainda tenham alguma dúvida, algum comentário, meu e-mail está à disposição. No momento que vocês fizeram a inscrição, meu e-mail ficou disponível. Muito obrigado. E vamos encerrando, que já passamos da nossa hora, sem esquecer, claro, a equipe técnica da Rede Pleine Marie e os nossos tradutores. Muito obrigado, uma boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos.
Tchau, tchau. Boa tarde.